E no vídeo de hoje nós vamos conhecer um projetor custo-benefício, aquele que custa barato, mas que entrega, pelo menos promete entregar uma qualidade decente para você montar o seu mini cinema em casa. Será que esse modelo aqui, esse Wumble X1, que dizem por aí que faz parte da Xiaomi, será que ele é mesmo arretado? Vamos descobrir depois da vinheta. E olha só, pessoal, existem duas versões desse Wumble aqui. Tem essa versão aqui, que é a mais simples, é a Wumble X1, e tem a Wumble X1 Android, que ele já vem com o sistema operacional incluso, né, dentro dele, no qual você só conecta o Wi-Fi e assiste YouTube, Netflix, todos os aplicativos que pega no Android, né? Então, é a opção mais interessante, só que assim, por exemplo, se você quer comprar o mais barato, você tem que ter em mente que você vai ter que conectar um pendrive ou se você tem um dispositivo desse aqui, por exemplo, né? Esse aqui é o Amazon Fire Stick, que aqui dentro tem o sistema operacional, né? Tem o Android aqui, onde você pode instalar todos os aplicativos. E aqui você conecta na entrada, na porta aqui, HDMI. E aí você transforma ele num projetor inteligente, num projetor smart, né? Conectando aqui. Então, se você comprar essa versão mais barata, tenha em mente que o ideal é que você tenha um dispositivo desse ou conecte um pendrive, alguma coisa com filme, com algum, né? Essas coisas aí. Mas vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar ele aqui de lado e mostrar para vocês o que vem tanto dentro da caixa, tá? Que é simples, tá, gente? Não tem muito mistério não tem segredo não, mas eu já percebi assim, que é organizadozinho, né? É uma marca organizada, isso é legal, né? Se realmente fizer parte do grupo Xiaomi, já mostra que tem sim uma certa qualidade, né, na embalagem e tudo mais, ó. Nosso padrãozinho de tomada, esse conectorzinho aqui é bom, ele é bem mais fininho, mais tranquilo para estar conectando. Tem esse cabo P2 e aqui nós temos as conexões RCA, caso você tenha algum dispositivo aí na sua casa que ainda é nesse padrão mais antigo. Tem um cabo HDMI normal, não é mini nem micro HDMI, HDMI já nesse padrão normal, que é bom, mais simples, mais fácil de encontrar. E vem também, olha só, um controle, cara, bem completinho, né? Ó, volume, mudo, home, opções, voltar, tal, gostei. Aparentemente um controle completinho, só que não vem pilhas, né? Então vamos ter que procurar duas pilhas aqui. Mas primeiro vamos ver aqui, né, o indivíduo, o rapazinho aqui, que já vem com essa tampinha aqui. Temos aqui o LED, né, o projetor, na verdade essa lâmpada aqui, eles prometem algo em torno de 2000 horas de reprodução, né? Se realmente durar, show de bola. Aí tem, ó, o ajuste aqui, tem ajuste aqui, provavelmente que eu acredito que seja um negócio de ângulo, de zoom, a gente vai descobrir já o que é isso. Temos aqui os botões para liberar as funções, voltar aqui. Aqui temos o botão de liga-desliga, AV, fone de ouvido ou para ligar numa caixa de som. Temos USB, HDMI e conexão de força. Nessa lateral aqui, olha só, nós temos essa janelinha que inclusive tem até um filtro aqui, tá vendo? Ó, um filtro para fazer, né, para evitar que fique entrando muita poeira, né? Antecipação de calor é importantíssimo. Furação aqui para tripé, caso você queira, mas tem essas borrachonas aqui também, ó, bem grossa para dar aquela não escorregar. Aqui provavelmente deve ser a saída de áudio, que eles prometem um áudio aí de 3 watts de potência, né? E 360 graus e tal para todos os lados, eu não sei. Vamos testar essa qualidade e agora vamos pro que interessa, né? Vamos ligar, vamos conectar umas paradas aqui e vamos ver como é que esse bicho se comporta, jogando a imagem na parede. Lembrando, pessoal, que se você tiver interesse, José, eu quero comprar, bicho, eu quero comprar um projetor desse aí, mas eu gostei do que você falou aí. Então tá bom, tem links aqui na descrição, do mesmo lugar onde veio esse aqui, que é a Banggood, uma loja super confiável, parceira do canal. E vou também desenrolar um cupom de desconto para vocês aí na descrição. Embaixo do link vai ter o cupom de desconto. Lembrando, claro, que geralmente esse tipo de produto é taxado pela Alfândega do Brasil. Então você calcula o valor do produto, frete, cupomzinho de desconto para dar aquele descontinho se tiver disponível o cupom e uma possível taxa, que aí difícil eu falar para você, pode ser taxado em R$100, pode ser taxado em R$200. Então
pode variar bastante essa questão da taxa, tá? Ou pode não ser taxado, mas eu não garanto. E uma coisa que eu já gostei demais desse projetor, mesmo sendo essa versão aqui mais simples, sem o Android, é isso aqui. O espelhamento de tela, cara. Você tanto consegue espelhar com o seu smartphone Android, como com o seu, se você tiver iPhone, por exemplo. Eu tanto testei no iPhone, que inclusive é o que está filmando aí, como eu testei aqui no Android. Caramba, velho, sensacional. Funcionou perfeitamente, cara, perfeitamente. Basicamente sem delay, tá? Ó, basicamente em tempo real aqui, ó. O que tá passando aqui, tá passando lá. Então, meus amigos, isso aqui já me cativou. Isso aqui já me chamou bastante atenção. Deixa eu virar aqui, ó. Você pode não só assistir vídeo, tá? Dá pra mexer no celular, inclusive dá até pra jogar, viu? Se você quiser jogar, dá pra jogar também. Claro que ele tem um mínimo delayzinho e pode acabar atrapalhando aí na jogatina, se você quiser ficar olhando pra tela, ao invés de estar olhando pra tela do celular. Mas beleza, dito isso, deixa eu até abrir a câmera aqui, ó. Eita, escuridão terrível, macho, tu é doido. Olha, se liga, deixa eu filmar a Danilo ali. Brincadeira, pessoal, tá tudo escuro aqui, não adianta, né? Não adianta. Mas vamos lá, deixa eu bloquear aqui, pegar o controle dele, vou pegar o controle dele, vou clicar em Home para voltar para a tela inicial. Aqui é onde você pode conectar um pendrive para assistir ver fotos, escutar música e filmes. Uma coisa que eu já falo para vocês, se você pretende comprar esse projetor e usar o sistema de áudio interno dele, eu não sei se é uma opção muito boa, porque ele é bem fraquinho, tá, gente? Ele tem uma qualidade até ok de áudio, mas eu achei muito baixinho o volume, então talvez você não se agrade tanto. Né? Então o ideal é que você conecte uma caixinha de som externa, tá? Via cabo. Outra coisa, tem como você selecionar aqui. Aqui é onde você faz o espelhamento de tela do seu smartphone. Aqui é onde você conecta o cabo AV lá. Aqui é o HDMI, que no caso está conectado o Fire TV Stick, que é muito bom. Se você tem uma TV aí na sua casa, pessoal, uma TV, sabe, uma TV antiga, que não é smart, ou que é uma smart ruim, que não tem aplicativos, que não tem muita coisa, recomendo muito que você compre um Fire TV Stick. Eu vou deixar um link aqui na descrição para a Amazon, onde você pode comprar direto no Brasil esses Fire Stick, e tem da versão mais barata até as versões mais caras, 4K, tá? E aí você escolhe aí o que couber no seu bolso. Aí tem o Media Play, mas vamos entrar aqui no HDMI, que aqui é onde está conectado o Fire TV Stick. Danilo, deixa eu só procurar Eita, perdi o controle, pessoal. Achei. Tava descontrolado. E aí, gostou da piada? Descontrolado? Não. Mas vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês aqui o seguinte, ó. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. O volume tá topado, tá? E é bem baixinho mesmo. Olha essa imagem. Por mais que não seja Full HD, ele é apenas um projetor HD, tá? Ele consegue ele reconhece vídeos em Full, mas ele só projeta HD na parede, só vai projetar HD. Mas mesmo assim, eu achei o nível de brilho ok, não é um absurdo de brilho, mas se você tiver uma sala aí bem escura na sua casa, você vai enxergar perfeitamente, como está acontecendo aqui. Só que uma coisa legal que eu gostei dele, por se tratar de um projetor barato, né, um projetor realmente custo-benefício, é a questão da nitidez. Notem, deixa eu voltar aqui, eu vou voltar aqui. Notem o seguinte, ó, o texto aqui, ele tá nítido, você tá enxergando perfeitamente. Não é Full HD, mais uma vez eu repito, não é Full, mas você consegue enxergar perfeitamente aqui no meio. Se você vem para a extremidade, você também consegue enxergar perfeitamente, diferente de vários outros projetores que a gente já testou e que acaba perdendo a nitidez nas bordas, ficando realmente todo desfocado, ficando bem ruim. Ele até perde um pouquinho do desfoque, ele até dá uma desfocadazinha aqui embaixo, dá para ajustar mais, eu já dei uma ajustada legal ali, mas dá para ajustar, inclusive, deixa eu até mostrar para vocês a questão do ajuste, né? Ó, se liga aí, ó, vocês não vão conseguir ver eu mexendo aqui, mas vocês vão ver eu mexendo lá. Olha só, eu vou mexer no foco. Ó, você vê que é o foco máximo dele aqui, que aqui é para quando ele estiver mais próximo. E aqui, ó, eu tô desfocando totalmente. Na verdade, gente, ó, como eu desfoquei o máximo, olha onde o foco dele tá aqui, ó. Isso aqui é para quando você estiver bem próximo da parede, botar ele bem pertinho,
você tem que usar esse foco aqui. Tá vendo? Olha como tá super focado aqui nessa caixa aqui, na minha mão. Tá vendo? E lá na parede, super desfocado. Aí você vem e ajusta o foco aqui. Ó, ó. Quanto mais longe, ele ainda pode ficar um pouquinho mais longe que isso, tá? Ó, você viu que eu mudei a angulação, porque ele tem 2 ajustes aqui. Ó, tá vendo? Ó, tome pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. De acordo com o ângulo que ele tiver. Aí você consegue deixar bem ajustado e bem focado, tá? Ele consegue projetar, pelo que eu tô vendo aqui, acho que umas 150 polegadas. Com uma qualidade legal, né? Talvez, não sei se consegue mais do que isso. Acredito que não. O ideal é umas 150 polegadas. Mas eu realmente fiquei impressionado, gente, com a nitidez, cara. É uma nitidez realmente muito, muito boa para um projetor tão barato para os dias de hoje, né? Para essa loucura de dólar alto que a gente está vivendo. Só mesmo assim, a crítica que eu tenho a fazer é mais a questão do áudio, que não é aquela coisa incrível. Dá para ouvir de boa, mas se você quer um áudio mais encorpado, se você quer assistir um filme com aquela adrenalina do surround, recomendo muito que vocês comprem uma caixinha de som, ou se você usa a caixinha de som que você tem aí na sua casa. Só para finalizar, ele tem aqui modo de imagem, dá para trabalhar isso aqui também. Você vai conseguir trabalhar, né, esse modo utilizador, o vívido, que aí ele vai puxar mais contraste, né, mais saturação, deixar as imagens mais o vermelho, mais vermelho. É legal, tá? O Standard, que é o basicão, que já vem nele. E aí tem temperatura de cor, o aspecto, né, que se você quer nessa proporção mais esticada, ou se quer numa proporção mais quadrada, digamos assim, dependendo do filme que você vai assistir e tal, é bom mexer nisso aí. Eu vou deixar nesse 16:9, que é o que eu gosto mais. Aí tem um modo de redução de ruído também. Dá para mexer nisso aqui, desligar e tal, ou deixar até no alto ali. Ele vai tentar tirar o ruído da imagem. Nem sempre dá muito certo, né? Mas dá para tentar. Ah, outra coisa, se você quer botar ele no teto, né, de cabeça para baixo, dá para mexer aqui perfeitamente. Ó, tá vendo? Dá para inverter tudo direitinho. Se você acha que a tela tá muito grande e tal, para a distância que o projetor tá, você consegue diminuir também. Dá para diminuir, pera aí, para cá. Olha só. Tá vendo, ó? Ela fica bem menor, mesmo o projetor estando na mesma distância. E aí dá para trabalhar perfeitamente essa questão. E caso você queira mexer na configuração de áudio, dá para mexer aqui também, né? Dá para mexer no modo de som, se você quer música, filmes, utilizador, standard também. E aí cabe a você ver o que é que fica melhor, né? O áudio, como é que o áudio fica melhor para você. E tem um surround também, dependendo do sistema que você colocar aí, é bom mexer nessas configurações para trazer uma qualidade sonora ainda maior. Então, pessoal, confesso para vocês que esse filho de uma égua aqui me surpreendeu positivamente. Eu não estava com a expectativa tão grande nele, confesso para vocês. Eu digo, cara, não tem como. Projetor de R$500 hoje, com o dólar 5 e cacetada, não dá, velho. Não vai ser nada legal. Mas me surpreendeu, cara, me surpreendeu mesmo. Para quem quer montar um mini cinema em casa, é uma opção bem interessante mesmo a ser considerada, viu? E eu quero que vocês coloquem aí nos comentários se vocês também gostaram do que ele é capaz de entregar. Essa versão também aqui, essa versão mais barata que não tem o Android instalado, né? Eu vou deixar o link para as duas versões, a versão sem Android, esse aqui, e a versão com Android, caso vocês queiram, tá bom? E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Vou deixar vocês com essa imagem lindíssima, né? Com essa nitidez muito boa. Já pensou esse bicho, esse filho de uma égua, em Full HD? Nossa, véio, seria sensacional. Talvez eles lancem aí, né, uma versão com Full HD e aí vai ser muito top, mas claro, muito mais caro também, né? Mas valeu, gente. Forte abraço pra vocês e tchau!